uma vez que foi feito um levantamento, que foi feito pelo CREMEP, chegou a se constatar que 40% da população apresenta algum tipo de problema psicológico. Se me procura, se vai com esse sintoma, eu não vou deixar a coisa chegar ao ponto de cometer o extremo fato que é o suicídio, que hoje é um índice alarmante. Na época que eu fiz a pesquisa, o índice que se permite é de 4 suicídios para cada 100 mil habitantes. Itacuruba chegou a 26. Não suicídios confirmados, quer dizer, com êxito, mas com tentativas. Aí você calcula uma cidade com 4 mil habitantes, com índice de suicídio comparado ao do Japão. É, no mínimo, alarmante. Precisa de uma atenção para que isso não se torne um tsunami, né? Uma devastação total do seu equilíbrio emocional, do seu eu interior. Itacuruba era um lugar bom, porque a gente trabalhava, não dependia de ninguém, nem de prefeitura. Nós saía às 6 horas da manhã, chegava às 6 da noite. Nasci e me criei na cidade de Itacuruba. A cidade de Itacuruba era muito boa, ninguém sofria. Depois que nós chegamos aqui estamos sofrendo. Toda a vida nós vivíamos de agricultura e lá tinha uma ilha muito boa, que era dos Cantarelos. Nós trabalhávamos nessa ilha. Itacuruba Velha era uma cidade pequena, uma cidade pacata e bem menor que essa, porque eram só 2 carreiras de rua, né? Mas muito tranquila, todo mundo trabalhava de roça e bem melhor que aqui. Ninguém não passava necessidade, como aqui nessa Itacuruba, muita gente passa necessidade. Um amigo médico que dizia que você tem que sonhar todos os dias, nem que você não realize seu sonho, mas você tem um objetivo do dia. E quando você não tem objetivo, você não tem perspectiva, você não tem o que fazer. Isso acontece aqui. A população de Itacuruba vivia bem, tinha suas fazendas, suas terras, eram terras irrigáveis. Botaram nós num buraco. Não tem de sobreviver de jeito nenhum. Ali na placa. Ali era um lugar bom, se tivesse colocado nós ali. Porque é um lugar que tem movimento, de passar carro, né? Era melhor pra gente. Botaram nós aqui. Aqui foi um lugar triste pra gente. Triste mesmo. Foi colocado em uma localização que fica a 4 quilômetros da margem do Rio São Francisco e a 11 da pista. Então nem fez na BR, que poderia ter com fluxo, com trânsito de veículos, desenvolver alguma coisa, um comércio, uma borracharia, um posto de combustível, qualquer coisa. Ou as margens do rio, onde teriam terras mais férteis, que daria continuidade à agricultura e as pessoas continuariam vivendo bem. A Chesf, complementando, ainda passou 15 anos dando um salário mínimo por família para se manter, porque não tinha o que fazer. Quem passa 15 anos de férias, consequentemente, não tem, ou se tinha, perdeu o interesse na vida. A ociosidade foi adentrada no seu dia a dia, no seu espírito. 15 anos recebendo sem trabalhar e cortar o salário sem nenhuma estrutura para se manter. Com um salário mínimo você não cresce, você se mantém. E quando você corta, você não se mantém mais. A Chessa era para pagar 2 salários mínimos a nós, eles só pagaram um salário. E o restante está lá sem querer pagar. E disse que não deve, mas eles devem.
Me obriguei a comprar remédio, que às vezes ele botava dificuldade, que não tinha remédio. 3 meses eu não recebi remédio controlado aí do meu menino. 3 meses. Olha, para os outros, eu acredito que é a mesma coisa comigo. Agora mesmo, eu tô com, acho que tem uns 3 meses que eu não tomo o medicamento adequado, porque não tem, a prefeitura não tá dando e eu não tenho condições de comprar. Eu agora perdi um irmão e, meu Deus, tem sido tão difícil, porque ele não está aqui comigo para segurar a onda naquelas horas que vem aquela deprê, né, que ele queria morrer mesmo, porque ele puxou o gatilho uma vez, a bala não, eles falam no linguajar, quebrou o coco, né, e ele, novamente, ele queria morrer mesmo. Mas tô indo, né, a gente tem que ter fé em Deus e tem que superar as coisas. Com certeza. Entra em depressão, se mata. Um senhor mesmo aí se matou com 45 anos. Ele era empregado, tiraram ele do emprego e diz o porquê foi isso. A pessoa que é acostumada a trabalhar e se parar, não é bom não. Às vezes o pescador espera por um dia melhor, né? Mas eu já faço outras coisas, na verdade, espero por um dia melhor também. Às vezes eu entro no serviço que, às vezes você não quer ir, e eu vou, né? E eu vou. É porque eu vou esperar por você, né? Pode ser que eu demore muito tempo, né? Mas às vezes quando eu vou, eu ganho meu, né? Mesmo ser forçado um pouco, né? O dia que eu passo assim e vou, né? Não é isso? Né? Se eu passar muito tempo aí no serviço, mas quando eu vou, estou preparado, quer dizer que é melhor que a música que fica só esperando. Fica só esperando e cadê? Nota de falecimento. Faleceu por volta das 16 horas de ontem, na cidade de Floresta, a senhora Maria Soares, conhecida por todos como Dona Marinha. Olha, a mudança de Itacuruba foi uma tristeza. Quando foi pra gente vir, eu fui a última que saiu. Já saí com os trem riba e a água debaixo do carro. E chovendo muito. Trovão e relâmpago, que Ave Maria. Cheguei aqui porque era para chegar. Não gosto de lembrar da mudança da Itacuruba para cá, não. Carro de som ligado, tocando uma música penosa e eu com o Lurmar na perna chorando. Chorei tanto de lá até cá. Eu vi que aqui não ia dar certo. Meu povo morreu tudo. Eu gosto de falar que me dá pena no lugar disso. Meus 45 anos, eu me arrependi tanto que vim pra cá.
prefeito aqui é ladrão, Vai aqui em embora. Itapuru. Tu vai preso. Todo mundo sabe. Roubou nenhum dinheiro. Deu o dinheiro aí das professoras, rouba. Fala, velho, aí, ó. Negócio do governo ali. Era pra ser rejunto. Vai Eu embora. tô rejuntando com cimento. Vai Ele já há embora. 8 anos aqui. Manda esse homem Aí embora. botou outro aí de fachada. Ladrão. Vai bater, é ladrão. 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 Eu sou sua mãe, eu não escolhendo com É ninguém. ladrão. Vai-te embora, rapaz. Pega ele, puxa pra lá. Chega, Tita. O prefeito aqui é ladrão. Do demônio. Só sempre tem É ladrão. O prefeito daqui é ladrão. Vai-se embora. Vai-te embora, pai. Ladrão. Ó, Vai-te é embora. do campo. Puxa ele. É do campo. Bancou ele muito. A cidade era boa, tinha muito trabalho, não faltava serviço para trabalhar. Essa cidade aqui é morta, aqui para trabalho, cara, velho. É uma fraquidez danada. Eu não tenho outra coisa para trabalhar aqui. Tinha serviço, ninguém vivia parado, não. Eu vivia uma hora dessa aqui dentro da minha casa, não. A roça saía às 5 da manhã e chegava às 5 da tarde. Aí como é que as pessoas não podem estar em depressão? Mas não é fácil você ser mãe de família e de repente você se vê dentro de uma casa, sem fazer nada, sem você ver entrar um dinheiro. As pessoas reclamavam muito por não ter o que fazer, por não ter uma condição de crescer na cidade, pois não tinha muito o que se oferecer, a não ser um emprego na prefeitura ou em alguns pontos de comércio que também não suporta a demanda da população. Em relação a isso, começou a aparecer sintomas negativos de saúde mental, tipo depressões, angústia, insônia, problemas gástricos. Isso foi, de um modo geral, percebido durante esse tempo. Oi, demonstração! Oi. Vocês viram lá o prefeitão que chegou lá querendo proibir vocês lá na igreja. Disse que mandava aqui, queria saber, né? A Lurmã me contou. Disse, para pagar o dinheiro do povo ele não paga. Disse que até os arredores está parado, porque não recebe o dinheiro, está atrasado. Se não tiver dinheiro, não compra para comer, né? Que não tem emprego. O emprego que tem é os homens bebendo cachaça e mulher e tudo. Tudo bebo e morrendo todo tempo. Ninguém tem emprego. Está tudo aí parado. Bebendo cachaça. Bom, tem muito aqui é cachaça. Não tem outra coisa. Aqui devia ter emprego para os jovens, que não tem. Devia ter alguma coisa para os jovens se entender, de sair da cachaça, né? Não tem. Por isso que o médico de Caruaru disse, olha, suas meninas podem sair da depressão, mas eu acho difícil, que o lugar não ajuda. Muitos têm medo de falar. Mas o que eu tenho a dizer, eu digo logo. Eu não tenho medo, não. Eu tive medo, porque pobre não é gente. Gente é rico. Pobre não é de nada. É preso e leva pra você, né? Chamando o homem de ladrão. Conversando sobre Deus e pensar de parar de vez numa cachaça rebosa
parar, né? E viver em paz. E não pensar nela nunca mais. Não é, meu primo? Cachaça não dá vida a ninguém mesmo. É o que nós pretendemos, parar de beber. Não tem futuro. Amigo, eu trabalhei uma quinzena e só recebi R$10. É dinheiro para quem tem uma filha para dar comida. Trabalhar uma quinzena para receber R$10. Não gostei dessa atitude. Dava para o senhor trabalhar 15 dias para ganhar R$10? Ninguém queria, não era? O senhor não quis, quanto mais eu. Não é nada. Chorei de raiva no dia. A doença mental, ela não é contagiosa, mas ela contamina. A partir do momento que você tem uma pessoa que sofreu ou sofre algum tipo de perturbação pela sua crise existencial, quem está convivendo com aquilo começa também a sentir os mesmos sintomas. E é essa a minha preocupação, que esses níveis não se tornem mais alarmantes do que o que já se encontra. Muita gente, porque às vezes tem brutalidade pior. Assim, as pessoas no mundo, né? As pessoas no mundo têm brutalidade pior. Aí quer dizer que eu tô fazendo as coisas, né? Continua, né? Continua, né? Certo? Aí, né? Continua, né? É, primeiro quer dizer que é, né? Aí eu sei que é verdade, amanhã já eu trabalho. Hoje já tá terminando, mas eu tô trabalhando. Continua, porque eu tô fazendo as coisas. Mas já devia 6 horas da tarde, né? Vou parar. 6 horas da tarde, né, primo? 6 horas da tarde, né? Às 6 horas da tarde, né? O que é isso aqui? Às 6 horas da tarde, né? 6 horas, tá bom. Às 6 horas da tarde, né? Às 6 horas, né? Aí amanhã eu trabalho. Aí pronto.